Boa tarde, pessoal. Já vamos dar início à nossa live. Já vou convidar aqui o professor Barrote. Então, professor Barrote. Fala, meu amigo, tudo bem? Boa tarde, professor. Que Tudo honra estar bem? te recebendo aqui. Toda minha. Professor, vamos esperar a sala encher. Enquanto isso, a gente vai só explicar essa nossa ação de hoje, como que se trata e como vai se dar a metodologia dela, ok? Tudo bem. De início, gostaria de agradecer pela disponibilidade. A gente sabe o quão você é atarefado, mesmo nesse período de quarentena, com os estudos, com os trabalhos, e dispor desse tempo para a gente estar conversando um pouco sobre a técnica na qual leva o seu nome e de outros colaboradores também. Para a gente é uma grande honra e é um prazer estar aprendendo mais sobre sua técnica e o motivo de ter chamado você para esse nosso momento é que várias pessoas aqui da nossa região, de Montes Claros, já fizeram um curso com você e falaram muito bem, tanto do curso em si, quanto da aplicabilidade da técnica também. E por a gente entender que aquela velha coisa, né, a simplicidade é o maior grau da sofisticação. Então isso traz um panorama muito legal para o cirurgião dentista trabalhar com qualidade, com simplicidade e de estar levando uma qualidade melhor nos seus trabalhos para o cirurgião dentista. E que bom se a gente puder fazer com que a odontologia seja mais factível, mais simples desde a graduação. Então, te falar que nessa nossa live de hoje aqui, vários alunos de graduação vão estar assistindo, vão estar aprendendo mais sobre a técnica e para a gente é uma honra estar te recebendo aqui, tá? Eu que agradeço. A honra é minha. É sempre bom a gente poder compartilhar um pouco com os alunos. Você é professor, você sabe o quanto a gente tem que se esforçar para a gente poder fazer algo que vale a pena para a odontologia. Esse é o nosso maior objetivo, desde que eu me entendo por professor. Então, se você avaliar a retrospectiva, nós temos aí algumas técnicas que facilitam a vida do clínico, como a matriz BRB, que é uma das técnicas que nós desenvolvemos e foi a primeira. E depois disso veio a técnica de substituição natural de esmalte dentina e agora a gente tem um conceito reabilitador também, que é uma outra alternativa que você pode utilizar de uma maneira bem simples para fazer isso. Então, como professor, eu acho que o nosso objetivo é esse, né? Tentar facilitar essa comunicação entre a ciência com os alunos, para que eles possam não só fazer a parte mecânica, mas entender o que está sendo feito e que isso seja aplicável no dia a dia também, né? Não adianta eu vir aqui mostrar uma coisa que eu consiga fazer e ninguém mais. Então, o nosso objetivo talvez seja esse, promover a réplica, promover uma horizontalização da odontologia. Com certeza, com certeza. E baseado nisso que você falou, a ideia desse nosso encontro de hoje aqui também é estar juntando experiências de 3 projetos diferentes da nossa região, que é um projeto de lesões cervicais não cariosas, que é o projeto LCNC MOC, que a princípio pode parecer até que não tem muito a ver com o tema, mas a gente vai ver que tem muito a ver, né? E é uma vertente do projeto do professor Paulo Vinícius, lá de Uberlândia. Então a gente trabalha muito sincronizado com o que eles fazem lá. E um projeto voltado para tratamento de dentes endodonticamente tratados, assim. Então são 3 projetos que se uniram para a gente estar conversando sobre aspectos inerentes a esses 3 projetos e na odontologia como um todo também. Professor, então gostaria de iniciar essa nossa. Vai ser mais um bate-papo mesmo, tá? E a gente abrir uma caixa de perguntas com o que as pessoas gostariam de saber sobre a técnica. E aí, enquanto o pessoal chega aí, eu queria saber de você assim.
O que a gente pode falar hoje sobre longevidade com as resinas compostas? Em termos de trabalhos, a gente sabe que tem um grupo de Pelotas que trabalha muito com isso, né? É possível a gente falar que realmente a resina composta é o principal material restaurador hoje para dente posterior? Na verdade, eu ia tocar nesse assunto. Eu acho que esse assunto é um dos assuntos mais importantes que se tem hoje para restaurações, né? Toda vez que você fala em restaurações, o sucesso clínico ele está linkado à longevidade. Se eu fizer uma restauração que dura 1 ano, eu não tenho sucesso clínico. Então, independente de qual setor vai ser trabalhado. Eu fiz meu doutorado em Pelotas e eu tive, por 4 anos e meio, eu fiquei muito ligado com eles e tive acesso aos artigos e tive acesso ao modo como eles pensam, os estudos. E teve um dos artigos que foi um dos artigos mais citados de 2017 para cá, falando sobre longevidade, né? Então, o que a gente tem nesse processo? Os biomateriais, eles já evoluíram, né, para que esses materiais se tornem seguros no processo restaurador. Então, já houve uma evolução grande desses biomateriais, só que a longevidade ela não está linkada aos biomateriais, né? Existem vários fatores que são importantíssimos para que você obtenha essa longevidade. Então, o que menos importa nesse processo são os biomateriais, na verdade. Então, tem um artigo deles que diz que a longevidade não é só uma questão de materiais odontológicos, e ele divide esse artigo em vários fatores, né? E esses fatores eles vão desde socioeconômico, demográfico, comportamental, passa pelo clínico, né? A qualidade do operador, isso tem vários artigos falando sobre isso, que a qualidade do operador é fundamental nesse processo. E aí você entra na parte clínica. E na parte clínica, você tem vários dados que foram feitos a partir de várias pesquisas que eles têm, né? E um dos dados mais interessantes é que quanto maior é a superfície que você vai restaurar, mais você tem, maior é a quantidade de falha que se tem. Então, o que a gente tem percebido, e poucas pessoas levam isso em consideração, é que quando você vai fazer uma restauração, você tem que prestar atenção, né? Não só no material, mas ele é importante, a escolha do teu material. Você tem que prestar atenção também na geometria dessa cavidade, né? O quão destruída ela está, para você poder respeitar a indicação da técnica correta. Então, você tem o material, você tem a longevidade, a geometria da cavidade, você tem a técnica que vai ser utilizada e a qualidade do operador. Basicamente, esses 4 fatores eles são preponderantes para o sucesso dessas longevidade, dessas extrações a longo prazo. Então, quando a gente escuta falar assim, eu tenho escutado muito isso, né, em diversas lives. A live ela é super democrática, né? O professor entra, ele pode falar o que ele quiser. Alguns falam o que quer sem estar embasado cientificamente. Então, a longevidade que os artigos científicos falam é que, basicamente, esses 4 fatores são preponderantes para que você consiga o tempo necessário para o sucesso clínico. Tá? Então, esse é um dos fatores preponderantes. Certo. Independente do material que vai ser escolhido. E é interessante quando a gente, até esse trabalho mesmo, cita, e outras revisões também, elas abordam o que faz mais com que a resina falhe, né, Barrote? E nenhum desses trabalhos até coloca isso em termos de gráfico, e a resina composta, ela falha mais devido a lesões de cárie, que se você for olhar bem, é algo que depende do operador, dele fazer uma técnica adequada, ter um bom selamento de margem, mas é intimamente relacionada com o seu paciente. Então a gente tem que entender esse processo, né? O que acontece? Eu tenho um artigo da Operative Dentistry que eu vou mostrar aí. Além desses 4 fatores, esses fatores são técnicos, tá? Além desses 4 fatores técnicos, o maior fator de risco de todo e qualquer tratamento restaurador, seja ele qual for, tá? É o paciente. Esse é um artigo da Operative Dentistry que se tem, mostrando que você pode fazer o que você quiser. Se você for um bom operador,
né? Se você souber selecionar a técnica correta, o material restaurador correto, se você souber respeitar a geometria e o seu paciente não cooperar com o seu processo restaurador, ou seja, se ele não higienizar, né, você pode ser o melhor e fazer com o que existe de melhor, que as suas restaurações não vão durar. Tá? Então, eu diria para você, lembra quando você tinha lá atrás na graduação, não sei se ainda se tem, se eu já não dou mais aula na graduação há muito tempo, que você tinha a tríade da formação da cárie? Para que isso ocorra, tem que independentemente, os três fatores têm que ocorrer ao mesmo tempo para que ocorra a formação da cárie, que era a tríade da formação. A longevidade, eu acho que a gente pode fazer dessa maneira também, porque ela é uma tríade que depende do operador, depende do biomaterial e depende do paciente. Se os três tiverem a mesma relação com o mesmo tempo, você tem sucesso clínico. Eu diria para você que um resumo para os dentistas em formação, esse seria um resumo mais perfeito. Né? Tipo assim, ó, eu não posso só falar só o material, né? O material, ele não vai fazer nada sozinho. Eu não posso falar só o clínico, porque o clínico também não vai fazer nada sozinho. E também não posso falar só o paciente. Então, eu preciso que todos esses fatores estejam em comum acordo ao mesmo tempo para que você tenha o sucesso dessas extrações a longo prazo. Perfeito a sua colocação. Com certeza. Vou mostrar esse artigo. Uhum. Beleza, então vamos começar então a falar da técnica que motivou as pessoas a quererem saber mais sobre ela. Então, o que seria, Barrote, essa técnica NIDS, de substituição natural de esmalte e dentina? Eu vou fazer, para vocês entenderem, se você me permite, eu vou fazer uma retrospectiva bem rápida para que vocês entendam o processo, né? Eu vou virar aqui para vocês olharem, vou afastar um pouquinho. Então, vamos lá. Quando eu falo em restaurar um dente, e esse é um processo, um dos processos mais realizados na clínica odontológica diária, né? Assim como você faz uma técnica anestésica infiltrativa, uma profilaxia, você também faz muitas restaurações. Então, quando eu vou começar um processo restaurador, eu preciso ter alguns critérios, né? Os alunos precisam, esses critérios precisam ser muito bem definidos para que você tenha esse controle total, tá? Um dos critérios mais importantes para quem faz restauração é saber que você precisa ter o domínio da adesão, tá? Não adianta nada eu fazer uma excelente morfologia se eu não respeitar o processo de adesão. O processo de adesão, ele é fundamental, né, para que você tenha estabilidade da interface que vai ser aderida, da interface restauradora ou da interface adesiva. Quando você fala assim, os artigos mostram que classe 2, que cárie, né, é um dos fatores de maior probabilidade de troca. 62% que estão destinados a isso são relacionados a reintervenções. Tá? Então, 62% do que você faz no seu dia a dia sobre processo restaurador está relacionado a reintervenções restauradoras. Então, o que eu preciso saber para que você entenda? Se a minha geometria de cavidade ela é grande, né? Quanto mais interface ela tem, quanto mais perda de estrutura ela tem, mais ela se torna instável. Né? E se eu não tenho um bom controle dessa adesão, toda vez que você vai fazer uma restauração, por exemplo, com a técnica incremental, eu vou mostrar o que acontece, você tem tensões geradas sobre o substrato a ser restaurado e você tem tensões geradas sobre incremento, tá? Cada vez que você faz a fotoativação desses materiais, que são pastas e vão se tornar um polímero ou um polímero vítreo, né? Quando você tem essa contração, e isso depende de cada material, dependendo dessa contração, ela se desprende da interface adesiva e forma um gap. E aí inicia o processo de falha da sua restauração. Então, o que eu preciso ter? Preciso ter em mente, o primeiro processo é que eu preciso dominar o sistema adesivo, eu preciso dominar a adesão. Ela talvez é o princípio básico pelo qual nós vamos iniciar um processo restaurador. Depois disso, o clínico precisa entender que eu preciso dominar a polimerização.
tá? Se eu não tiver um bom fotoativador, às vezes eu recebo muitas perguntas, Danilo, falando assim, qual resina é a melhor, né? A melhor resina é aquela que você vai converter a maior quantidade de monômeros em polímeros e vai ter uma boa resposta mecânica. Então, quanto mais monômeros você converte em polímeros, melhor são as propriedades mecânicas desse material. Então, não adianta eu falar para você assim, olha, eu vou trabalhar com a melhor resina que tem no mundo, se o meu fotoativador não for um bom fotoativador. Então, eu preciso dominar também a parte de fotoativação, saber como é a técnica para se fotoativar as restaurações, existe uma técnica para isso, saber que o meu fósforo tem que ter uma densidade mínima para que ele gere uma dose de energia satisfatória para transformar monômeros em polímeros, saber que o meu feixe de luz ele tem que ser amplo e profundo, né? Porque quanto mais profunda a cavidade, mais perda, eu tenho uma perda substancial de luz. Então, eu preciso dominar também esse procedimento para que, junto com a adesão, eu consiga, então, iniciar o processo de uma boa restauração que se tem, tá? Então, quando a gente fala em longevidade, a gente já falou sobre isso, a gente tem esse artigo falando sobre que não é apenas um problema de material, eu diria para você que o material é o último problema, e tem esse artigo aqui que é um artigo fantástico, que saiu na Operatividence, mostrando também, é do pessoal lá de Pelotas, que o maior problema de todo o processo restaurador, o maior fator de risco é o seu paciente. Tá? Então, vale a pena a leitura desses artigos para vocês entenderem isso. Quando a gente fala de adesão, né, todo mundo sabe que a grande maioria das pessoas devem saber, pelo menos a gente imagina isso, que a adesão ela mudou a odontologia, né? Ela iniciou lá em 55 com o Bonocor, depois com Nakabayashi e Fujayama propondo condicionamento ácido em dentina, e a gente teve uma mudança grande da odontologia nesse período. Né? Com isso veio também o advento das resinas compostas, proposto por Bowen em 62, e a partir daí começaram-se desenvolver técnicas para poder controlar os maiores problemas que são inerentes do processo restaurador. Né? Então, a técnica que surgiu foi a técnica incremental, é a técnica que se ensina hoje a nível mundial, é a técnica que eu diria para você, utilizada hoje por 85% da população odontológica. Tá? Então, a gente teve isso, a gente ensina isso, aprendemos isso, e continuamos com isso, tá certo? Quando a gente fala de técnica incremental, se a gente der uma olhada na literatura, a literatura vai te falar o quê? Que nós temos vários tipos de técnica incremental. Né? A gente pode trabalhar com incrementos oblíquos, a gente pode trabalhar com incrementos horizontais, conforme a gente vê aqui. A gente pode trabalhar com incrementos verticais, a gente vê pouco sendo usado para esse propósito. E eu posso também fazer uma conjugação de incrementos. Posso trabalhar com horizontal, oblíquo e vertical, enfim. Né? Eu posso fazer do modo como eu quiser para preencher essa cavidade. Só que a literatura te fala também que dentre todos os incrementos, dentre todas as técnicas incrementais, o mais efetivo é o incremento oblíquo. Tá? Pelo fato de você unir somente duas paredes e promover menor tensão de polimerização. E assim nós aprendemos também que o limite da espessura desse material tem que ser 2 milímetros, né? Os incrementos têm que ser de 2 milímetros para que você faça esse processo restaurador. E aí a gente entra num grande viés clínico. Né? Se você falar para o teu... pode fazer esse teste, você vê que é muito engraçado. Se você falar para o teu aluno assim, ó, me pega um incremento de 2 milímetros, ele vai pegar o incremento. E se você colocar um dispositivo de 2 milímetros, você vai ver que esse incremento vai sempre ficar aquém de 2 milímetros. Então, há uma diferença. As pessoas se confundem o que é 2 milímetros, né? Então, acabam sempre colocando menos. E quando você coloca menos, você tem que colocar mais incrementos ainda nessa cavidade. E quanto mais incrementos você coloca, mais tensões você vai gerar. Então, a restauração, a técnica incremental veio. E a partir daí, a gente, dependendo do tamanho da cavidade, você tem o número de incrementos que se coloca, né? Se você respeitar 8 milímetros, se você pegar uma cavidade de 8 milímetros, se você pegar incrementos de 2, você vai preencher ela com 4 milímetros.
né? Se você pegar uma cavidade maior, você pode colocar 16 incrementos, pode colocar 18 incrementos, 20 incrementos, depende, né? Então, a literatura já comprova isso através, desde 96, se eu não me engano, em 1996, com Vir Lewis, ele já falava sobre as tensões de polimerizações referente às técnicas referente à técnica incremental. E depois, em 2014, nós tivemos esse artigo da Aline Bicalho, lá com o professor Carlos, da Federal de Uberlândia, o qual foi feito uma parte do meu doutorado, falando sobre, deixa eu passar um pouquinho para que vocês vejam, falando sobre esse problema, né? Quanto mais incrementos você coloca, mais deflexão você gera, mais tensões vão ter sobre esses incrementos e sobre o incremento aderido na interface restauradora. Então, esse artigo fala basicamente, né? Eu vou resumir porque a gente não tem tempo para isso, mas vale a leitura. Ele fala basicamente de 3 grupos, independente das resinas que foram utilizadas. A resina, claro, vai fazer diferença, mas eu quero que vocês entendam os grupos. Né? Foi utilizado um grupo com técnica bulk fill incremento único. Então, aqui, incremento único. Depois, o segundo grupo, um dente restaurado com 8 incrementos. E depois, com 16 incrementos. As cavidades foram padronizadas. E, a partir daí, avaliou, então, através de extensometria, o quanto esse dente deflete em tempo real. Né? Então, resumindo, para vocês entenderem, quanto mais incrementos eu coloco, maior é a deflexão. Então, você vê que quanto mais esses gráficos sobem, e isso é em tempo real, mais esse dente está defletindo, mais ele está gerando tensões para a estrutura dental, para o substrato dental, e gerando tensões entre incrementos sobre incrementos. Tá? Então, você tem isso, e depois teve a parte 2 desse artigo mostrando elementos finitos. Né? Então, elementos finitos dá para ver bem as partes tensionadas, onde a resina está em contato com a interface aderida e onde a resina está em contato com a própria resina. Né? O que lá na frente vai te gerar uma falha muito mais coesiva do que adesiva. Tá? Em 97, perdão, nós tivemos a primeira vez que alguém falou sobre uma modificação, sobre uma nova técnica restauradora. Tá? Então, o professor Didier Ditt, ele falou assim, olha, eu percebi que essa técnica dá muito problema e eu observei como que funciona um corte histológico da estrutura dental e observei as características morfológicas, tanto interna quanto externa. E a partir daí eu resolvi configurar a minha técnica restauradora dessa maneira. Então ele percebe que a dentina ela tem um formato côncavo e o esmalte um formato convexo. Né? E ele tem aqui uma linha junção amelo-dentinária que vai fazer a ligação desses substratos antagônicos em vários aspectos. Né? Eu falo substrato antagônico relacionado à dureza, né? Eu falo um substrato antagônico relacionado ao comportamento e falo em um substrato antagônico relacionado à sua morfologia interna comparado com a externa. Então, eles são antagônicos em vários aspectos. Então, ele falou, eu vou fazer a minha restauração dessa maneira. E em 97, ele propôs pela primeira vez uma nova técnica restauradora. Pois bem, em 2010, nós tivemos a introdução da técnica bulk fill, mais ou menos em 2010. Em 2011, nós tivemos a primeira modificação da técnica do professor Didier Diet. O que o professor Didier Diet falou? O que esse grupo aqui falou, o grupo Bioemulation? Olha, a gente avaliou o corte histológico da estrutura dental através de uma técnica de dissolução do esmalte para avaliar o comportamento da dentina e observamos que a dentina é côncava e o esmalte é convexo. Tá, mas isso aí o professor Didier Diet já tinha falado em 97. E observamos também que a dentina é côncava, o esmalte é convexo e que tem uma linha de junção amelo-dentinária que vai juntar os elementos antagônicos, os substratos antagônicos, perdão. E a partir daí eles promoveram uma técnica modificada. Por que modificada? Porque o professor Didier, ele faz aqui 3 incrementos, tá? Para restaurar uma classe 1, para vocês entenderem. Já o grupo Bioemulation, eles fazem da seguinte maneira. Eles fazem um incremento único interno, formato côncavo. Depois eles fazem a emulação
da linha junção amelodentinária e no último incremento eles colocam um técnico incremental. E essa configuração vai ser de acordo com o tamanho da cavidade. Se é uma cavidade média, que ele coloca lá 3 incrementos oblíquos, a gente tem a configuração dessa técnica chamada como trilaminar. Então, a técnica chama laminar e vai ser caracterizada de acordo com o último incremento, a quantidade de incrementos oblíquos que se é colocado. Né? Então, você tem lá trilaminar, pentalaminar, tetralaminar e por aí vai. Tá? Bilaminar, enfim. Em 2016, 16 é isso? Em 2016, nós publicamos, eu já estava estudando, eu já estava modificando essa técnica desde 2013, e aí em 2016 eu resolvi iniciar o meu doutorado, e aí a gente publicou, a gente chegou num consenso que, a gente vai dar um nome para essa técnica, ela vai ser uma técnica modificada a partir da original, que é do professor Didier Diet, e a modificação vai ser o que nós criamos, desenvolvemos, que foi um processo sistemático de morfologia. Tá? Então, a nossa técnica, basicamente, ela é bem interessante. A gente vai trabalhar numa classe 1 com apenas 2 incrementos. Tá? Deixa eu mudar aqui para vocês acompanharem. Ô Barrote, só complementando também, quando você fala que o menor número de incrementos leva a menor tensão também de polimerização, um outro aspecto também é a inserção de bolhas, né? Que quando você tem muitos incrementos, você insere muita bolha na resina, a probabilidade de isso acontecer é maior. Isso, de você inserir bolha. Uma probabilidade bem maior. Sim. Isso, perfeito. A inserção de bolha, eu não sei se você já teve acesso a isso, mas a inserção de bolha, a bolha ela vem inserida lá na seringa da resina, né? Foi feito um micro CT da seringa pelo professor Carlos, e aí foi comprovado que dentro da seringa já tem bolha. Então, ela já sai ali, você já está pegando ela com bolha. Então, isso depende muito da manipulação que você faz para você inserir isso. Mas, sim, quanto maior o incremento, quanto maior a quantidade de incrementos, maior é a chance de você incorporar bolhas. Tá? Com certeza. Então, para vocês entenderem aqui, suponha que essa seja uma cavidade MOD. Tá? Só para a gente poder deixar isso bem claro. Quando ela é uma MOD, eu coloco a matriz lá na parede gengival cervical, que é a parede que mais falha. Tá? Eu vou colocar uma resina flow, porque ela é fluida, ela vai vedar melhor aquela área, que é a que mais falha, e subo uma parede única nas proximais. Tá? Então, para vocês entenderem, transformo classe 2 em classe 1 com apenas um incremento em cada proximal. Ok? A partir do momento que eu transformei classe 2 em classe 1, 2 incrementos internos. Tá? Então, como é que a gente tem uma classe 1? Somente 2 incrementos. Tá certo? Então, vamos lá. A nossa técnica está baseada praticamente em 2 incrementos. Tá certo? O primeiro incremento, ele é sempre um incremento côncavo hipercromático. Tá? O que faz o incremento côncavo? Toda vez que a gente observar a dentina côncava, a dentina ela é o maior dissipador de forças que se tem na estrutura dental. Tá certo? Essa linha côncava arredondada faz com que ela dissipe essas forças sem concentrar forças, o que faria o papel de um incremento ou de um ângulo vivo, ou de um incremento que deixa um ângulo vivo, que tensiona mais. Tá? Então, se você olhar a formação da estrutura dental natural, ela é perfeita. Essa linha que faz a concavidade arredondada é para que você não deixe acumular tensões de forças. E a dentina, ela é completamente resiliente, porque ela é o arcabouço que vai absorver essas forças. Então, o que a gente observou? O que o professor Didier Diet observou, na verdade? Que, emulando isso, eu tenho uma linha arredondada que não vai deixar concentrar força. Então, você vai avaliar a sua restauração em 2 tempos. Como ela se comporta imediatamente no processo de convecção, gerando tensões e deflexões, e depois, quando você gera a carga mastigatória, ela vai se comportar de uma outra maneira. Tá? Então, a gente avaliou a extensometria desses 2 processos. Então, quando você gera essa tensão, essa linha arredondada não deixa concentrar força. Por isso, é o objetivo de fazer esse desenho côncavo da dentina. Então, eu coloco lá uma bolota, depois eu
aprofundo a minha parede pulpar, eu preciso de profundidade na minha parede pulpar, e aí eu reduzo aqui o volume desse incremento e faço a concavidade, levando essa concavidade para as paredes circundantes, vestibular, palatina ou lingual. Opa, perdão. Então, vamos lá. Então, eu faço a concavidade, é uma forma de rampa de skate, levando para a parede vestibular, para as paredes circundantes, vestibular e palatina ou lingual, tá? Feito isso, polimerizo, e aí, como a gente tem um incremento hipercromático, eu preciso que esse meu foto tenha uma boa potência para gerar a dose de energia necessária, e eu compenso no tempo, tá? Porque a gente sabe que quanto mais escuro, menos passagem de luz, tá? Então, eu vou fazer aqui 4 a 5 aplicações de 20 segundos, tá certo? Com 1000 miliwatts de potência. Eu utilizo 1000 miliwatts de potência 20 segundos, faço de 4 a 5 aplicações, tá? Ô Barrote, uma dúvida, em relação a essa primeira aplicação de luz, você já começa o mais próximo possível da resina ou você começa uma distância maior para dar um tempo maior de relaxamento? Como a minha dentina está interna, eu já começo com a ponta do meu foto na mesa, apoiado na mesa oclusal, com a cabeça do foto perpendicular à coroa clínica. Perfeito. Beleza. E aí coloco o último incremento. Então, o incremento da dentina ele é sempre hipercromático. Você pode escolher uma cor 3,5, 4, 5, 6. Enfim, tá? Eu gosto muito da Z350, B5B, a B5 Body da 3M. Eu acho que hoje é a dentina mais bonita que nós temos hipercromática. Tá? Então, essa cor aqui é uma dentina D5 Body da Z350. Depois, eu vou colocar um incremento, o último incremento, e esse incremento, tá certo? Que fique bem claro, é um esmalte semi-translúcido, tá? Não pode ser translúcido porque, dependendo da espessura da minha cavidade, eu acinzento a minha restauração e toda essa área escura da dentina vai se sobressair sobre a minha dentina translúcida. Então, ela tem que ser um esmalte leitoso, tá certo? Então, como eu trabalho muito com Z350 hoje, eu trabalho só com corpo. Eu não uso nem dentina e não uso nem esmalte translúcido. As minhas instalações posteriores são basicamente corpo. Corpo escuro e corpo da cor do dente. Tá? Então, esse corpo aqui, que é a última camada, como aqui o dente é A3, eu estou colocando um esmalte A3 corpo. Tá certo? Então, é um A3 body. Tá? Então, coloco ele. E aí vem o segredo para se ter menor ajuste oclusal. Eu pego um instrumental e vou deitar esse instrumental sobre a angulação da minha cúspide. Se vocês avaliarem a morfologia de todos os dentes, as vestibulares são sempre mais inclinadas do que as palatinas ou linguais. Então aqui o meu instrumental vai ter uma angulação maior. Eu tenho que ficar com ele encostado em toda a cúspide. Se eu desencostar a parte de cima, a minha restauração vai ficar super profunda. E se eu levantar a minha ponta, vai ficar com excesso, me dando muito ajuste. Então, essa é a fase principal do meu processo restaurador. Respeito a angulação e faço uma varredura mesiodistal ou distomesial, conforme você queira, tirando todo esse excesso. Então, tudo isso aqui que eu estou tirando seria ajuste oclusal. Ó. Faço isso para vestibular e para palatina e limpo bem a minha mesioclusal. Tá? O que é limpar bem? Não deixar nada de excesso nas proximais, não deixar nada de rebarba de resina, nada. Tem que estar ali. Uma outra coisa importante, o meu esmalte ele tem que se dissolver sobre a cúspide. Eu vou sobreestender ele sobre a minha interface, o meu ângulo cavo superficial. Tá? Porque se eu deixar o meu ângulo cavo superficial exposto, eu vou ter problema com a minha restauração, problemas futuros com a minha restauração. O segredo está em proteger a interface restauradora ou o ângulo cavo superficial e aqui na remoção do excesso, tá? E vou começar um processo sistematizado que a gente desenvolveu a partir daí, estudando todas as morfologias e suas variações anatômicas. Então, a primeira coisa que eu vou fazer, para vocês entenderem, ó, a minha resina está super limpa, tá? Então, eu vou fazer o seguinte. Toda vez que a gente vai fazer uma morfologia, a gente tem que entender que existe uma linha formada
que passa pelo canino, passa pela aresta longitudinal do canino, vem pela aresta longitudinal dos premolares e molares. Essa linha, ela é uma linha contínua que vai crescendo para distal, tá certo? Então, ela é uma linha que está sempre no mesmo plano vestibular, tá? Você não tem essa linha destoando do plano vestibular. Essa linha que eu falo, ó, acompanha aqui meu lápis, ó. Então, ela vem aqui, ó. Ela é a continuidade, ó, para vocês entenderem. Aresta longitudinal mesial do pré, aí sobe, faz o vértice, aresta longitudinal distal do pré. Quando acaba a minha aresta longitudinal distal, começa a aresta longitudinal mesial do meu molar. Daí eu faço aqui, então ó, eu venho, ó, essa linha está sempre no mesmo plano, tá? E daí começa a aresta longitudinal. Acabou a longitudinal da vestibular, da disto vestibular, começa a longitudinal da mesovestibular do meu segundo molar. Por quê? Porque se eu formar essa linha aqui, ó, ela vai ser paralela com a linha formada dos desenhos dos sulcos. Por que eu estou falando isso? Porque a gente precisa saber quando a gente tem sulcos centrais e sulcos paracentrais, tá? Então, para vocês entenderem, nos superiores, o molar, ele é central. O segundo molar, ele é central quando ele é tetracuspidado. Ele é central no primeiro molar, ele é central no segundo pré-molar superior, mas ele é paracentral no primeiro pré-molar. E ele vai acabar, esse sulco vai acabar onde a gente tem ali o sulco de desenvolvimento do meu pré-molar, tá? Então, se eu traçar essa linha formada pelos meus sulcos, ela vai ser paralela às linhas das arestas longitudinais. Eu preciso muito saber morfologia, ela é a alma do meu processo restaurador. Então, vamos lá. Eu divido esse dente, então, o que a gente percebeu, Danilo? Que toda vez as pessoas chegavam no curso e não sabiam morfologia, tá certo? Então, isso me incomodava muito, né? Quando você faz um curso, 99% dos cursos pressupõem que você já saiba morfologia, porque isso aprende na graduação, tá? Levando em consideração que eu fui um aluno extremamente problemático, né? Fui eleito o pior aluno da graduação e não sabia nada versus nada. Se eu chegasse num curso pressupondo que eu tinha que saber morfologia, esse curso para mim não ia dar certo. E fiquei pensando nisso. Então a gente desenvolveu o nosso curso partindo de um ponto que os alunos que ali estavam não sabiam morfologia. Então a gente criou uma metodologia desenvolvendo passo por passo, tá? Para que todo mundo chegue na morfologia adequada. Então essa é a grande sacada, essa é a grande modificação que faz com que a nossa técnica seja uma técnica modificada a partir da técnica do professor Didier Diet. Então, o que é isso aí? Tá? Vamos lá. Se esse sulco ele é central, primeira coisa que eu tenho que fazer é dividir esse dente ao meio, no sentido mesio-distal. A partir do momento que eu divido ele ao meio, no sentido mesio-distal, eu não posso ultrapassar com as estruturas das cúspides vestibulares para as cúspides palatinas. E vice-versa. Também não posso ultrapassar com as palatinas para vestibular. Então, eu tenho, a partir do momento que eu traço o meio, eu tenho que respeitar esse meio, tá? Então, vamos lá. Divido o dente ao meio no sentido mesio-distal. Essa divisão, ela é visual. O encontro com a divisão das cúspides vestibulares. O meu passo número 1 é achar a fossa central. Então, vou lá. Onde está localizada a fossa central? Eu venho com a minha espátula na divisão das vestibulares, calculo o meio e baixo a fossa. É assim que eu faço. E a partir daí eu já delimitei o que é central e respeito esse centro. Então, para que vocês entendam aqui, ó, como que eu acho essa fossa central? Divido o dente ao meio no sentido mesio-distal, o encontro com a divisão das cúspides vestibulares, passo número 1, fossa central. E aprofundo meu instrumental, e aí a gente desenvolveu um instrumental para não criar um rombo na resina. Então você vê que ele só faz uma leve marcação. Esse instrumental a gente desenvolveu para isso. A partir daí a gente abaixa esse instrumental até eu tocar a minha dentina. Como a minha dentina ela é profunda, as minhas fossas vão ser sempre profundas, respeitando um dente natural. Num dente natural, as fossas são sempre super profundas e os sulcos eles têm variações de profundidade, ora mais profundo, ora mais raso, ora mais profundo, ora mais raso. E a gente respeita isso, tá? Perdão. Então, vamos lá. Esse é o meu passo número 1. Meu passo número 2,
divido as cúspides vestibulares. Num dente natural, os sulcos nunca são retos. Então, eu vou pegar somente a ponta ativa do meu instrumental, daqui 1,5 milímetro, 2, e vou fazer um zigue-zague com o meu instrumental, criando o meu passo número 2, divisão das cúspides vestibulares. Meu passo número 3 é a confecção de um V invertido, onde a ponta do meu V, ou o vértice, vai sair de dentro da minha fossa central. Esse V, ele vai ser aberto, tá? Ele vai para mesial e para distal, mas ele não ultrapassa a minha face palatina, tá? Se eu ultrapassar, eu estou invadindo ela. Então, isso a gente aprendeu muito com o professor Paulo Cano, né? Dizendo que se eu fizer um redondo aqui, é o símbolo da Mercedes, né? Então, eu vou lá e faço um V. Esse V tem que ser aberto, amplo, porque nós vamos usar essa ponta desse V para fazer um cálculo, tá? Então, eu faço um V amplo e eu tenho que ficar contido no centro, tá? Então, esse é o meu passo número 3. E todo mundo vai fazendo junto comigo. O passo número 4 e número 5, eles são simultâneos, tá? E aqui está o maior erro, avaliando técnicos e dentistas. A gente encontra quase 80% de erros da morfologia relacionado a este passo. A grande maioria faz o sulco palatino para mesial ou para o centro aqui, ó. Verdade. E aí você diminui a maior cúspide que se tem, que é a cúspide mesiopalatina. E você altera completamente a morfologia, tá? Então, o meu passo 4 é sulco palatino em direção à distal, tá certo? Eu vou fazer um ponto aqui como se eu fosse unir com a ponta do meu V da distal e vou subir esse sulco, que é o sulco vestíbulo distal, vou subir ele nessa quina do dente aqui, ó, que é o que a gente chama de ângulo diedro vestíbulo distal, tá? Então, esse passo aqui, o professor Paulo Cano falava muito, chama-se asa de gaivota, né? Então, eu venho com ela aqui, faço a cabeça da gaivota e subo em direção à quina do dente, tá? Então, vamos lá. Passo 4 e passo 5 simultâneos, tá? E na cabeça da minha gaivota, eu tenho aqui a fossa distal, vou com a ponta e faço a bolinha da fossa distal, tá certo? O meu passo número 6 é um cálculo, tá? Esse é um cálculo só para nortear os clínicos e os técnicos, para a gente chegar num comum acordo. Isso não corresponde aos dentes naturais, óbvio, mas foi uma maneira que eu achei de todo mundo falar a mesma língua. Eu vou traçar uma reta, tá certo? Da ponta do meu V, da mesial, até a crista marginal mesial. Eu tenho uma reta. Metade dessa reta está localizado o meu passo número 6, fossa mesial. Então, vamos lá. Passo número 6, fossa mesial. Tá aqui, ó. Tá? Como que eu faço para achar essa fossa? Venho aqui no vídeo. Olha lá, da ponta do meu V até a crista, uma medida, metade dela, eu vou lá e localizo a minha fossa mesial. E eu fiz esse cálculo para que todo mundo falasse a mesma língua e chegasse no mesmo resultado que o meu. Tá? Então, vamos lá. O passo número 7, crista marginal mesial. Tá? E se você olhar, a natureza é tão perfeita que ela vai te dando as informações necessárias para você poder chegar nesse contexto. Então, eu tenho aqui, ó, uma concavidade bem aqui, ó, e tem uma concavidade aqui em cima. Isso é o que delimita a minha fossa mesial. Então, eu vou abrir o meu V exatamente na direção dessas duas concavidades, criando o meu passo número 7, fossa mesial. E, por fim, faço a união da minha fossa mesial com a ponta do meu V da mesial. O sulco nunca é reto. Então, a partir daí, eu vou fazer um zigue-zague e faço a morfologia correta do meu... Só pegar um negócio aqui. Faço a morfologia correta do meu primeiro molar superior. Tá? Dividindo a estrutura ao meio, você percebe que eu não passo com as estruturas por esse meio. Eu respeito a morfologia dessa estrutura e faço com que todos os clínicos, fazendo esse passo por passo, cheguem nesse processo. Tá? A partir daqui, vai entrar o senso artístico de cada um. A partir daqui é o que a gente se diferencia. Cada um vai ter a sua identidade. Tá? Eu vou pegar um microbrush, que é o menor microbrush do mercado,
tá certo? É o microbrush, eu esqueci o nome agora, mas já vou lembrar, tá? Vou pegar esse microbrush e vou começar a desenhar o volume dos lobos centrais. Então, eu fui estudar os dentes naturais e percebi que os volumes dos lobos centrais, todos eles estão localizados nas pontas de cúspide de cada estrutura. Cada vez que você tem uma ponta de cúspide, você tem o volume do lobo. Tá? Como que eu crio esse volume do lobo? Eu tenho uma resina plana. Como que eu faço esse volume? Venho com o microbrush para vestibular, tá? Como que eu vou trabalhar com o meu microbrush? Perpendicular. Venho e amasso a lateral, fazendo esse movimento aqui, ó. Tá? Amassei aqui, criei essa vertente. Depois, amasso aqui, criei essa vertente. Se eu amassei as duas laterais, deixei o volume referente ao lobo, exatamente aonde ele tem que se localizar. Tá? Faço isso para as duas vestibulares. Nas palatinas ou linguais, o microbrush ele é deitado, então vou com ele deitado, amasso as laterais e deixo o volume nas pontas de cúspide onde eu quero. Tá? E crio isso. Quando eu tenho essas variações de morfologia, eu crio isso também. Onde está o volume, eu só amasso as laterais e crio essa morfologia. Tá? E nas cristas, eu venho com o meu microbrush de cima para baixo, faço uma leve compressão, a resina vai se acomodar e vai fazer a crista. Tá certo? Quando eu fiz isso, uni os meus sulcos, não tem problema. Depois eu vou só com a pontinha do meu instrumental, sigo o mesmo passo a passo e reafirmo todas as linhas. E aí vou trabalhar limpando esses sulcos. Dentro dos sulcos, um pincelzinho levemente umedecido com adesivo, tá? O adesivo sem excesso, porque é levemente umedecido, porque esse adesivo vai bater naquela resina que ficou em excesso lá dentro do suco cortada, e essa umidade vai umidificar essa resina cortada e vai fazer com que ela tenha aderência às paredes internas. E aí você fica com sucos extremamente limpos, como eu tenho aqui. E depois, com outro pincel, eu junto mais, eu coapto esses sulcos sem fazer a junção total. Eu aproximo esses sulcos para que não tenha acúmulo de placa e tenho esse resultado aqui, ó. Tá? E a partir daí, é uma opção do clínico colocar ou não pigmento. Tá? Eu sempre coloco, alguns clínicos não colocam. Quem não colocar, pode vedar esses sulcos com selante. A Ultradente tem um selante que é transparente ou com adesivo. Por que o adesivo? Porque toda vez que você tem profundidade lá dentro do sulco, você tem uma área retentiva. Essa área retentiva vai reter o adesivo e ele não vai sair com escovação. Tá? Para quem vai fazer os pigmentos, tá? Eu faço o pigmento laranja em tudo, põe em tudo. Como se eu estivesse selando com o laranja bem aguado. Em pontos isolados, observando dentes naturais, em pontos isolados eu coloco o brown. Tá? E tenho esse processo aqui, ó, com os pigmentos. Tá? Aqui é uma foto macro, parece bem agressivo. Na boca é imperceptível, ainda mais quando a saliva se dissocia e você raramente enxerga esse pigmento. Mas aí fica a critério de quem quer ou não colocar esse pigmento. Tá? E aí, claro, a gente desenvolveu, aí tem os vídeos, eu vou falar onde estão esses vídeos, a gente desenvolveu, então, para todos os grupos, tá? O passo a passo das morfologias, tá certo? Então, lá na plataforma tem os vídeos que mostram o passo por passo de como colocar dentina, de como colocar o esmalte e de como fazer o processo sistemático de morfologia, tá? E aí a gente desenvolveu esses vídeos para orientar o clínico. E aí a gente tem aqui nessa plataforma, a gente tem o kit de espátulas, a gente tem um estojo com 120 variações morfológicas a partir de dentes naturais. Então, a gente tem também os vídeos 3D da técnica. Então, para quem quiser acessar, tá nesse luisbarrote.com, tá? E fui fazer os estudos, tá? Então, vou fazer uma prévia aqui, porque a gente não publicou ainda. Nós fizemos aqui 4 grupos, para vocês entenderem. Tá? Então, todas as cavidades foram padronizadas na sua abertura e profundidade, largura e profundidade. Tivemos um grupo técnica incremental convencional com 8 incrementos. Técnica de substituição natural de esmalte dentina. Técnica bulk fill incremento único. E técnica incremental modificada. Tá? Por que modificada? As proximais foram feitas com incremento oblíquo.
e a parte interna utilizando o conceito da nossa técnica restauradora, tá certo? Então, formamos 4 grupos. Fizemos resistência de união à microtração, tá? E aí, nos resultados aqui, a gente tem as maiores resistências de união foram para a técnica de substituição natural e book fill. Elas não se diferiram, tá? E os piores resultados foram para a técnica incremental e incremental modificada. Em relação às falhas, então essa resistência foi levada até o modo de falha. Em relação às falhas, eu vou basicamente ficar aqui, o nosso objetivo era comparar a nossa com a incremental, que é a padrão ouro, né? Há uma grande falha na técnica incremental aqui, se vocês avaliarem, ó, há uma grande falha. A maior quantidade de falhas que se tem, ela é coesiva, tá? Falhas entre ligações de materiais. Porque quando você coloca vários incrementos, você está suscetível a esses incrementos não terem uma boa resistência de união e terem a sua falha coesiva. Em relação à nossa técnica, a grande maioria das falhas foram adesivas, o que é bom, tá? Tivemos igualmente proporcional falhas mistas e coesivas, tá? Então, isso é bom porque comprova que a técnica é efetiva. Nós fizemos também a avaliação da influência da técnica e do material restaurador na resistência à fadiga. Então, envelhecemos as amostras, todas elas foram envelhecidas a 1.200.000 ciclos, tá certo? Foram armazenados em água a 37 graus e fizemos uma carga axial de 50 newtons com uma frequência de 2 Hz. Não teve diferença entre os grupos. Então, isso é excelente, né? Porque não teve uma diferença estatística. Então, a técnica e o material, eles tiveram o mesmo comportamento, tá? Fizemos também extensometria em tempo real, tá? Então, aqui, avaliamos a deflexão desse material e as tensões durante a realização da técnica. Então, se vocês olharem aqui, tá? A técnica incremental, ela teve maior tensão, e foi a única que diferiu estatisticamente das demais técnicas. A técnica incremental com 8 incrementos. E depois fizemos um carregamento de carga, e aí a gente tem aqui a nossa técnica com o mesmo comportamento que a técnica book fill, mas diferiu estatisticamente da incremental modificada. Já a book fill não diferiu estatisticamente da incremental modificada, e a técnica incremental diferiu de todas as técnicas avaliadas, tá? Então, teve aqui menor tensão quando gerado a carga oclusal, foram a técnica incremental, a nossa técnica e a book fill. E aqui, a gente tem aqui a avaliação das trincas sobre cada técnica. Então, foi feita transiluminação para avaliar quando há essa tensão, o quanto de trinca propaga. E foi feito também elementos finitos, tá? Se você avaliar no carregamento de elementos finitos, perdão, não é o vídeo, acho. Vamos ver. Ué, não é o vídeo? É o vídeo, sim. Esses estudos foram conduzidos lá com o Carlos José Soares, Barrote? Isso. Eles foram conduzidos com o Carlos. Uhum. Se vocês avaliarem aqui, deixa eu ver aqui o que está acontecendo. Na avaliação dos elementos finitos, não sei por que não está indo. Tá indo agora. Ó. Tá na indo. Avaliação dos elementos finitos, tá? Aqui é a nossa técnica. Então, você faz o ato e depois gerando a carga. A nossa técnica, a técnica incremental, perdão, a técnica book fill foi a que menos defletiu e depois seguido da nossa técnica. A que mais defletiu foi a incremental e a incremental modificada. Tá? O que a gente quer provar aqui? Que essa técnica ela é extremamente segura e teve melhor resposta laboratorial do que incremental em todos os quesitos avaliados. Tá? Em relação às resinas,
que se pode fazer essa técnica? Precisa ser resinas consistentes, que tenham esculpibilidade. Tá? Então, a gente testou algumas, a forma da Ultradente. Então, para vocês entenderem, o topo da cadeia da pirâmide é a premissa da Care. Tá? Depois, abaixo da premissa, a mais esculpível, o Z350XT. Abaixo da Z350XT, a gente diria que é a base da pirâmide. Todas elas no mesmo patamar. Forma da Ultradente, Grandioso da Voco, Harmonize da Care. Você tem a Beautiful 2, da Chofo. Você tem também a da Ivoclar, a Tetric e Evo Ceran. São todas no mesmo patamar de esculpibilidade. Tá? E resinas mais pegajosas, como o Stellite Omega da Tokuyama, como a Empress Direct, você não consegue fazer esse tipo de técnica, tá? Aí tem que ser incremental mesmo. Tá? Então, basicamente, é isso que nós temos em relação aos dados. Deixa eu apoiar aqui para não cair. Eu sou mestre em deixar cair o meu. Basicamente, é isso que nós temos em relação à técnica, já tudo comprovado por pesquisa, para que as pessoas entendam que a gente estudou isso antes de falar da técnica, né? A gente não está aqui falando assim, olha, pode ser que funcione. Não, é comprovado já que funciona. Eu tive o respaldo de 2 grandes universidades, tá? Talvez as universidades com maior expressão aí a nível mundial, que foi a Universidade Federal de Uberlândia e a Universidade Federal de Pelotas. Uma parte foi feito lá com o professor Carlos e a outra parte foi feito lá em Pelotas com o Max e com a Giana. A Giana, minha orientadora, o Max, meu orientador. E para eliminar qualquer viés de publicação, nós pegamos um aluno recém-saído da universidade, tá? Que teve acesso à técnica incremental, e ele foi para o meu curso e aprendeu a técnica em 4 dias, e ele que fez as restaurações da pesquisa. Ficou estabelecido que não poderia ser eu, porque eu sou uma pessoa extremamente treinada para isso, uma vez que eu faço isso já há 7 anos, né? E eu não faço mais técnica incremental. Então, eu jamais faria isso, mas dá a entender que eu poderia tendenciar os resultados sendo melhor na minha do que na incremental. Então, a gente se certificou, teve um cuidado, se respaldou de todos os problemas que poderiam acontecer, para que não ocorresse e publicasse isso, gerando os resultados necessários para a pesquisa. Tá? Então, basicamente, foi isso que a gente desenvolveu, facilitando aí a vida da grande maioria dos clínicos. Cara, show de bola. E assim, acho que o que estava faltando para a sua técnica, na verdade, assim, eu sei que você já tem um tempo de acompanhamento muito grande dos seus casos, né? Mas talvez faltasse isso, os dados científicos para realmente corroborar com aquilo que você via clinicamente, que era aplicável. Então, eu acho que esses resultados, eu até conversei recentemente com o Carlos Soares, e ele estava me falando que são realmente muito interessantes os resultados, então mostram que a técnica é super factível e com relação à mimetização com a estrutura dentária, com relação às características mecânicas e ópticas também, é muito interessante. Então, cara, te agradeço demais. Eu acho que deu para traçar um panorama da técnica assim, com exatidão. Acho que a gente conseguiu. E em cima do tempo também, né? Pra gente, a gente sabe o quão você é ocupado também, para a gente não tomar muito o seu tempo. E estava olhando os comentários, todo mundo elogiando, pedindo para deixar salvo. Isso eu vou pedir permissão para você, se a gente puder deixar para quem não pôde assistir. Oi. Oi. Ah, voltou. Queria te pedir permissão, Barrote, para deixar salva essa live, porque muita gente não conseguiu acompanhar e a gente está com 20 segundos aí. Se você quiser abrir uma outra, aí a gente pode só para finalizar. Tirar essas dúvidas aí que a gente falou, isso. Mas as pessoas ficam com dúvidas em relação ao incremento e tal. Ótimo. Interessante. Beleza. Se você quiser encerrar e começar outra, a gente pode começar. Não, tranquilo. Pode essa já está encerrando. Não tem encerrando. problema nenhum, imagina. Ah, então beleza. Partir, né? Tá, então vamos começar.